que depois de fazer o pacto com a prosperidade, fizeram a venda de R$ 1.200.000. Eu vou contar essa história passo a passo. Sejam muito bem-vindos, prosperados, ó, já determina a prosperidade na vida de vocês, viu? Determinado. tá com pulseira, tudo, né? Que sensacional. Bom, a gente tem o Jefferson, que é empreendedor, e tem também a Andréia, que é a esposa dele. Antes de fazer o pacto, vocês tinham uma empresa, né? Que empresa era essa? Uma empresa de bolos. Conta um pouquinho essa história pra gente. Nós tínhamos uma confeitaria, né? Então a gente era do ramo da panificação e confeitaria. E assim, foi um sonho, foi algo que a gente sonhou, a gente planejou, né? Dentro daquilo que a gente esperava e sonhava, né? Que tudo acontecesse. Porém, nesse ano de 2024, assim, as coisas não aconteceram como deveriam. Faturamento baixíssimo, e tudo isso acabou vindo de encontro com o quê? Com o meu emocional. Era o sonho de vocês montar essa confeitaria e depois começou a virar um pesadelo e você chegou a falir. Então, assim, virou um pesadelo, assim, que, assim, a Andréia não estava tão presente, porque como ela vivia no escritório dela, então ela focava mais na área dela, né? E eu estava ali praticamente vivendo aquilo 24 horas por dia, né? Eu imagino, Jefferson, você, por exemplo, lá trabalhando e quase 24 horas mesmo, quem tem confeitaria, quem tem padaria, e assim, trabalha muito. E aí, a Andréia trabalhando de um lado, você de outro. Como é que é trabalhar e não ver o fruto no final? Como é que era? Conta a história pra gente desse momento que você estava vivendo. Olha, é uma tristeza, assim, que, sabe, é uma tristeza, assim, muito, muito profunda, sabe? Eu já não estava dormindo mais, já não dormia mais, e já começou a afetar o relacionamento, né? Começou a afetar o relacionamento, porque eu chegava em casa, eu já não trocava mais palavras, eu já não, sabe, a gente se alimentava ali, jantava ou fazia o lanche da noite ali, mas eu já não trocava. Muitas vezes a Luana, às vezes vinha para querer algo de mim, e eu não. Acontece muito assim, quando não se tem prosperidade, o casamento também é abalado, e é sempre assim. Agora, imagina só você chegar da confeitaria trabalhando, né, muito, não tá ganhando mais nada, e pensando nas contas do outro dia, porque vencia boleto todo dia, imagino, né? Eu chegava em casa, eu fazia o lanche, né, da noite ali, a ceia, bem dizer, né, e eu ia pro banco para fazer os pagamentos. Aquilo ali me deixava, né? Eu entrava no aplicativo ali do banco e começava a fazer os pagamentos, e muitas das vezes tinha boleto que ficava para trás, ou seja, eu pagava os boletos mais necessários, que eram os principais fornecedores, e deixava, né, aqueles que não era tão importante, né? E como é que é não ver saída? Porque imagino, tem até uma história que o Jefferson contou antes pra gente, né? Você ficou você ficou muito bravo, saiu quebrando tudo ali na confeitaria. Como é que foi esse dia de ira? Porque não rendia mais, né? Nesse dia foi um dia que, apesar da Andréia não estar comigo o dia todo, era raro os dias que ela não passava para fechar a confeitaria comigo. Era muito raro. Ela sempre passava lá no momento que eu estava fechando, né? E ali a gente conversava um pouquinho, né? E nesse dia foi um dia assim que foi o pior, sabe? Na verdade, veio vindo numa bola de neve, e quando chegou naquele dia, eu estava assim numa situação muito desgastante. O recurso tinha acabado. O que eu vendia no dia, eu pagava o boleto, eu pagava parte de boleto à noite. E você sabe que o empreendedor, tem muito empreendedor que me procura, né, para fazer o pacto com a prosperidade, enfim, até para mentorias individuais comigo, fala assim, olha, eu trabalho tanto, tô sem lucro, eu vejo o meu funcionário no final de semana indo para a praia e eu não vou porque não tenho dinheiro. Sim, isso acontecia. Acontecia demais. Demais. Chegava no sábado, o funcionário falando, eu vou chegar em casa, vou me arrumar, vou pra balada, vou pra...
E eu ia para casa para tentar me afundar numa garrafa de vinho para esquecer os problemas. E tentar pagar alguma coisa no outro dia, né? Tentar pagar uma coisa no outro dia, né? Exatamente. Teve dias dele ir trabalhar sozinho para não precisar pagar o freelance, né? A pessoa, porque para fazer dinheiro, para poder pagar compromissos e não ter que desembolsar para pagar funcionário. Ele ia sozinho, ele ficava lá o domingo inteiro, trabalhando sozinho. Às vezes eu levava lá o almoço para ele. Entendi. Para ele poder fazer, honrar algum compromisso com as encomendas e tudo. Estava assim, uma situação bem crítica. O bom é que tudo mudou, mas antes de contar como tudo mudou, me conta desse dia de fúria. O que você quebrou alguma coisa? O que foi? Só quem está passando isso, talvez tenham muitos empreendedores passando isso, que não conhecem ainda o que você conheceu, que é o Pacto com Prosperidade, estão passando por isso. E às vezes toma uma atitude impensada porque o emocional está abalado. Como é que foi nesse dia? Conta pra gente. Então, nesse dia, a Andréia, eu estava nos fundos, né, na área de produção, e a Andréia estava fechando o caixa ali, né? Algo que eu sempre passava para ela fechar, porque eu já não conseguia mais fechar o caixa. E eu estava lá nos fundos, de repente, eu fui até ela e eu comecei a murmurar muito. Sabe? Entendi. A minha vida estava dessa forma, murmuração, sem parar, todos os dias. E eu cheguei, a gente falou... de tanto murmurar para ela, eu falei, deixa eu apagar todas as luzes ali das vitrines e tal, e ela ficou na porta. Ainda bem que a Luana estava no carro. Ela estava no carro nesse dia. Ela não viu. Uhum. E eu fui pegar e fui apagar as luzes da vitrine. E naquele dia, eu tinha mandado produzir bastante coisa. Então, tinha muitos bolos que estavam em cima da vitrine, né, que estavam resfriando ainda, né, eles. E eu lembro que eu vim apagando aquelas luzes ali e algo me tomou, assim, de uma fúria tão grande, que eu saí da primeira vitrine, eu fui até a última, a gente tinha mais ou menos ali, acredito eu, uns 8 metros, uns 10 metros de vitrine. O que tinha em cima da vitrine eu fiz voar. Eu vim jogando mão, assim, quebrando tudo. Jogava nas paredes. Tudo. Jogou. Tudo. O que tinha no caixa que era de venda, bala, essas coisas aradas todas, eu fiz voar tudo. Sabe? Então, assim, aquele dia, como a Andréia falou para mim um dia, ela falou, eu nunca te vi daquela maneira. Eu fiquei com medo. Andréia, quando você viu aquela cena, que você nunca tinha visto seu marido daquela maneira, hoje o que você conhece, né, que você já fez o Pacto com a Prosperidade, o que a gente fala que é escassez. Você acha que a escassez naquele momento está dominando ele? Porque a escassez, quer dizer, a escassez tomou conta dele naquele momento, né? Totalmente. Eu sempre falava para ele, amor, você não é assim, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa sair dessa. E, assim, aquele sentimento ali que eu vi ele, assim, realmente foi muito... A escassez dominou o pensamento dele e nossa, e assim, foi uma situação, assim, que eu fiquei com medo, eu fiquei na porta ali de vidro, né, a gente tinha uma porta de vidro, eu fiquei pra lá, pensando assim, ele vai jogar alguma coisa e vai quebrar essa porta, eu vou me machucar. Sim. E foi assim uma situação assim que eu vim para casa tremendo, assim, eu falei, nossa, ou a gente tem que tomar uma atitude ou a gente vai acabar se separando, né? Até isso aí vai levar a nossa separação. Porque eu não tô acostumada a ver isso, né? Essas coisas assim. E ali, assim, eu falei para ele, ou a gente toma uma atitude ou a gente tem que encerrar isso aí. Eu me lembro, Jefferson, que você participando das lives, você estava falando assim, eu vou fechar a empresa. Quando é que isso antes de você fazer o Pacto com a Prosperidade. Agora, quando é que você tomou a decisão de fechar a confeitaria? Por que você tomou a decisão? Obviamente que a
a prosperidade estava meio que falando com você, mas a escassez, eu quero deixar bem claro para as pessoas aqui, não foi a confeitaria, não foi a empresa, foi a mente dele que fez com que ele chegasse nesse fundo do poço. Eram as crenças limitantes que hoje ele não tem mais e que hoje também a André que também é uma prosperada, não tem mais. Mas como é que foi a decisão de fechar a empresa completamente? Eu encerrei a empresa no dia 1º de janeiro. Eu cheguei na Andréia, né, não sei em que momento eu cheguei nela para conversar com ela sobre isso, não sei se foi, não me recordo se foi na confeitaria ou em casa, e eu cheguei nela e falei para ela que eu não queria mais continuar com a padaria a partir do dia 1º. Aí ela falou, tô com você. O que você decidiu, tô com você. E essa decisão foi antes ou depois de estar assistindo as minhas lives, conhecendo sobre o pacto? Depois, porque o pacto eu fiz ele no início de dezembro. Logo no início. Você estava passando por uma situação complicadíssima no início de dezembro. Nossa, né? nem me fale. Eu agradeço muito, porque no meio de muitos funcionários que nós tínhamos, tinha um dos funcionários ali que era assim a pessoa que ela chorava por nós. Sabe? Era uma pessoa. Somos amigos, sempre estamos se falando. Chorava por nós, porque ela era a pessoa que, quando ela via que eu estava da forma emocionalmente abalado, ela procurava fazer as coisas para que eu não me envolvesse. Porque se eu me envolvesse ainda mais, a situação ia piorar. Aí, quando ele entrou ele começou a entrar, assistir, ali ele começou a mente dele, ele começou a mudar, assim, ele começou a ter uns outros pensamentos. Eu comecei a ter um discernimento daquilo que estava de fato acontecendo. Isso. Tá, então deixa eu te perguntar, antes disso, quando é que você teve o primeiro contato com as minhas lives, que eu estava falando do pacto com a prosperidade, que você vai prosperar? Conta como foi esse primeiro contato, e porque muita gente tem o primeiro contato e fala, mas o que é isso? Será que dá certo? Será que é isso? Será que é uma coisa religiosa? E não tem nada a ver com isso, é uma reprogramação mental. Qual foi o primeiro dia que você teve contato? Foi você que primeiro fez o pacto, depois foi a sua esposa que se tornou prosperada. Então, teve um dia que eu peguei, era mais ou menos umas 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, eu resolvi vir para casa para dar uma parecida. Eu cheguei, sentei no sofá e eu comecei a dar uma olhada no TikTok. Eu fui olhando no TikTok e, de repente, apareceu o mentor lá falando, eu comecei a observar, aí eu fui lá e automaticamente, quando a gente é um pouco de gato escaldado, de tanta pancada que a gente leva, eu fui pesquisar. Falei, não, deixa eu pesquisar esse negócio aí, porque hoje em dia tá complicado as coisas, né? Claro. Aí eu já dei uma olhada no Instagram, já vi também, né? Aquilo me chamou a atenção. Né? Aquilo que o mentor estava comentando, ele me chamou a atenção e falou que estava, o portal estava para se encerrar. Iam fechar as inscrições, né? Iam fechar as inscrições, é isso, Isso. Né? Aí, quando a Andréia chegou à noite, né? Eu cheguei nela e falei, quero te mostrar um negócio. Aí ele todo empolgado, me mostrou, e a gente assistiu vários vídeos seu, assim, e nossa, que legal. Eu confesso, assim, que eu esperava totalmente algo diferente do que ela me falou. Sabe? O que eu esperava é que ela ia falar assim, não, mas é mais um charlatão por aí, filho. Você quer piorar a situação nossa? Eu imaginei isso, que ela ia falar para você, olha tal, mas sabe o que acontece? Vou te contar o que aconteceu. A prosperidade já estava rondando você. Só faltava, por isso que a gente hoje, Jefferson e Andréia, eu e a mentora Fabi Baitella, você vê, a gente tem uma equipe grande, você vê o que a gente tem aqui, não sei se vocês viram nos meus stories, aqui é uma equipe grande, tem sócios, tem gente que estava lá em casa, jantando e tal.
assim, então nós investimos tudo para alcançar pessoas como vocês estavam. E quando a gente alcança uma pessoa, a gente fica muito feliz. Mas a prosperidade, o que ela fez? Ela tirou todo o seu senso crítico, tirou o seu senso crítico da sua esposa, justamente para vocês se juntarem. Aí, deixa eu perguntar para a Andréia. Andréia, quando você viu o vídeo, você falou assim, vamos tentar? O que você disse para o Jefferson? Eu falei para ele, nossa, amor, que legal, eu gostei. Vamos tentar realmente. E nessa época, como a gente estava assim meio desfalcado, assim, né, sem muita grana, aí ele não queria. Daí eu falei, não, amor, vamos, você faz. Se você gostar, eu acompanho com você e daí a gente faz junto. Tanto que até eu comentei com o mentor que eu tive um sonho, né, aquela vez. E Sim. Quando ele ia para a padaria, eu fiz todos os 12 mandamentos e colei no caixa para ele ficar olhando. Para quem não sabe, são os 12 mandamentos do Pacto com a Prosperidade. E aí você falou, vai lá e fica olhando. Olha isso aí, não quebra nenhum mandamento. Eu falava, amor, repita, faça isso, repita. Você tem que fazer esse treinamento de repetição. Vamos assistir junto. Daí ele assistia uma aula, mandava para mim. Daí para ajudar ele a ficar assim mais... Aquilo que falava com o mentor, que a prosperidade usava o mentor para falar, que vinha de encontro com aquilo que a gente estava vivendo, eu encaminhava para ela, porque eu estava lá de madrugada. Então, enquanto estava assando pão, enquanto estava fazendo as coisas, eu estava ouvindo tudo que o mentor falava, o treinamento, tudo aquilo que a prosperidade estava para falar para mim. A gente tem uma sensação, né? Quando as pessoas comentam, os prosperados do mundo inteiro, nós estamos em 31 países, quando eles tomam a atitude de fazer o pacto, falam, agora eu fiz, alguma coisa de diferente acontece com eles. No seu pensamento, seu e da Andréia, o que começou a clarear para vocês? Até você fechou a empresa, justamente você se livrou da empresa, né? E agora vocês estão prosperando mais. Tem uma história gigantesca aqui que eu vou contar daqui a pouco, que depois que a Andréia fez o pacto com a prosperidade, ela fez uma venda de R$1.200.000. Mas vamos contar essa história daqui a pouco. Como é que estava a mentalidade de vocês? Como é que começou a mudar logo quando vocês fizeram o pacto com a prosperidade? Então, quando eu fiz o pacto, já no primeiro dia, sim, eu já senti paz. Uau! Eu senti paz no primeiro dia. E fui trabalhar melhor, até com essa funcionária que a gente tem lá, que hoje é uma grande amiga nossa, eu comentei com ela. Aí ela falou, Jefferson, prosperidade é da parte de Deus, vai para cima. Eu falei, as coisas vão mudar. Falei, vão mudar. Só que quando eu focava na minha cabeça, o mudar seria a virada de chave dentro da confeitaria. Você queria salvar a confeitaria, mas a prosperidade queria... Exatamente. Tanto é, mentor, que eu passei do momento que eu fiz o pacto, eu não sei com quantas imobiliárias eu falei, porque eu queria mudar de ponto, e nada dava certo. Eu ia ver os pontos e eu não gostava. A documentação não dava certo. A prosperidade não queria mais vocês. Não, de forma nenhuma. Hoje é claro para vocês isso, né? Sim, hoje é totalmente claro. Hoje as coisas são assim, muito transparentes para a gente daquilo que a prosperidade queria de nós, né? E quer ainda muito mais, né? Então, e a partir do momento ali que eu fiz o pacto, que trouxe aquela paz para dentro de mim, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a agir diferente. E quando é que você e a Andréia falaram assim, agora a prosperidade está com a gente, agora a gente vai fechar essa confeitaria, a gente vai montar uma outra coisa depois? Quando é que ficou bem claro, eu acho que a prosperidade, tudo bem, eu vou fechar a confeitaria. Como é que aconteceu isso? Foi na semana do Natal. Na semana do Natal, aquilo começou a ferver dentro de mim, que eu não queria mais saber. Eu falei, não quero mais. Eu ia trabalhar não querendo ir. Uau! Eu abria a confeitaria e a panificação não querendo abrir. Sabe? Aquilo estava começando assim me trazer uma amargura para dentro de mim, eu estar naquele ambiente, que aquele ambiente já não me fazia bem.
E quando foi na última semana do ano, eu cheguei na Andréia e falei, eu não quero mais. Ela simplesmente olhou para mim e falou, tô com você, quer fechar, fecha. E eu me lembro que na live, você já era prosperado, eu perdi tudo aquilo e eu preciso recuperar. Ao não recuperar a confeitaria, eu falei, olha, presta atenção, o que passou, passou, agora você é um prosperado, coisas novas vão acontecer. E ali caiu a ficha para você, que era para você construir coisas novas e não se importar com o passado? Exatamente. Exatamente. Então, isso passado para a gente ficou lá e outro mentor passou para a gente de olhar o lugar e agradecer a prosperidade por nos tirar daquele lugar, agradecer toda a prosperidade que nos mostrou que não era aquilo, que ela não queria aquilo ali para nós, aquilo ali não era o nosso caminho de prosperidade, e sim o nosso caminho de escassez. Eu vou te contar uma coisa, a prosperidade me inspirou para falar para vocês. E também eu já falei isso para vocês, mas para falar tem muita gente nos assistindo em vários países, a gente dubla esses vídeos e manda para outros países, espanhol, inglês, mas para eles entenderem. Quando vocês fecharam, vocês ainda passavam lá em frente, porque é um prédio. E aí eu falei, olha, quando você passar lá em frente, falei para o Jeff para falar para você, você olha lá, estica a mão e fala, olha, eu determino a prosperidade para quem vai chegar aqui, mas eu agradeço prosperidade por ter nos tirado daqui, porque tirou aquele sentimento de luto. Muita gente fica com aquele sentimento de luto, eu fechei e tal, e vocês não, vocês se alegraram com isso, né? Exatamente. Me trouxe paz, né? Aí, aquela coisa, eu fechei, eu tirei tudo que tinha de equipamento de lá, comecei a vender tudo, levei para um lugar, comecei a vender tudo, ainda estou vendendo tudo, né? Foi engraçado também que por um período travou as vendas também de equipamentos, travou de um jeito assim que ninguém mais procurava nos anúncios. Aí eu falei até para a Andréia, eu vou fazer uma doação. Eu fiz uma doação, naquela semana que eu fiz a doação, o negócio deslanchou. Liberou de novo, eu comecei a vender de novo as coisas, né? Então, assim, a paz que a prosperidade nos trouxe, fechando aquele lugar, foi algo assim, de um ciclo que dali a gente só tem que tirar uma experiência para que muitas coisas que ali a gente cometeu de errado, acompanhado pela escassez, que a gente não venha cometer os mesmos erros mais. Lógico que não vamos, porque a gente está com a prosperidade hoje. E hoje, assim, nós dois aqui, com o coração leve, alegre, estamos falando que realmente, quando o pacto entrou primeiro na vida dele, assim, mudou ele e veio de encontro a mim, e agora a gente sempre foi um casal unido, mas agora, assim, a gente está tendo mais união, a gente está buscando sempre as coisas mais prósperas da nossa vida, todos os ensinamentos a gente está levando nossa prosperidade em primeiro lugar para nós. E aí é o seguinte, o Jefferson se tornou um prosperado primeiro, fez o pacto com a prosperidade, veio para o nosso movimento, né, que é o maior movimento de prosperidade do mundo. Aí chegou a vez, aí vocês estavam bem, aí chegou a vez da Andréia fazer o pacto com a prosperidade. Hoje, no dia da nossa gravação, é dia 5 de maio de 2025. Quando que você fez o pacto? Qual foi a data que você entrou no pacto com a prosperidade? O Jeff foi em dezembro, mas você que resolveu entrar também, que dia foi? Foi no dia 30 de abril, agora de 2025. Faz o quê? 6 dias, é isso? Mais ou menos 6 dias. Com o que você trabalha, André, em paralelo? Você trabalha com o quê? Eu trabalho, tenho uma formação, né, mas de contadora não atuo, mas eu trabalho com vendas, então eu atendo grandes corporações, grandes empresas, eu atendo, assim, um público primeira linha, né, de arquitetos, engenheiros, então, assim, o meu público é corporativo de grandes, estatais, multinacionais. Eu trabalho com vendas de produtos de escritório, móveis, divisórias, então é tudo de primeira linha. Então,
Ó, presta atenção, você que está assistindo, que você que não é um prosperado ainda, você vai se tornar um de nós, e coisas sensacionais como aconteceu com eles, vão acontecer com você. Em menos, hoje faz 6 dias que você fez o pacto com a prosperidade. E você precisava fechar uma venda de R$800 mil e outra venda depois de R$400 mil. E aí você fez o pacto com a prosperidade. Aí você começou a falar, eu preciso fechar essas vendas, que tem um bom comissionamento para você. Conta aquela história que você pegava na pulseira, você falava com a prosperidade. Conta pra gente, por favor, porque você precisava fechar, né, essa venda. Exatamente, fazia uns 2 meses, né, que eu tô nessa luta com essa venda. E assim, nesse mês, eu e o Jefferson, a gente determinou que a prosperidade ia me entregar essa venda. E todo dia de manhã, nos últimos 15 dias antes de eu fechar a venda, eu ficava no carro, pegava na minha pulseira aqui da prosperidade, e todo dia eu tô fazendo isso. Prosperidade, hoje a venda é minha, prosperidade, hoje eu vou fechar essa venda, prosperidade está comigo e tal. Ele mandou uma mensagem ali, né, no café que estava acontecendo, que a Andréia ia acontecer essa venda, né? Então, que era pro mentor me dar um ok. Naquele dia eu determinei a prosperidade que você fez. Isso, ficou mais 2 dias ali, parado. Aí, na quarta-feira, no dia 30, ele falou assim, amor, vou fechar teu pacto. Eu falei, pode fechar. A minha decisão de fechar o pacto com ela foi porque nesse dia, que foi no dia 30, ela saiu de casa, mas meia hora depois que ela saiu de casa, ela me mandou uma mensagem de voz de uma cliente cancelando um pedido. Aí foi aonde ela derrubou ela. Ela não era prosperada ainda, ela estava colhendo alguns frutos, porque você tinha feito o pacto com a prosperidade, tinha se tornado um prosperado, mas ela não tinha feito dela ainda. E naquele dia cancelou uma venda. Falou, não, a escassez não vai chegar aqui. Eu vou fazer o pacto para você. Ela fez o pacto daí. Foi isso. Exatamente. Eu cheguei nela e falei, não, a prosperidade vai te dar. Se esse pedido não entrou, é porque não era para ser teu. Falei para ela. A prosperidade vai entrar. Se não der hoje, vai dar amanhã. Falei para ela. Aí ela agradeceu tudo, daí quando deu mais ou menos, acho que umas 9h30 da manhã, eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, eu vou fazer o teu pacto hoje, vou entrar em contato com a Cláudia para entender um pouco mais como é que está essa nova mudança, e eu vou fazer hoje o teu pacto. Né? E hoje as coisas vão acontecer, eu falei para ela. E aí, quando ele me mandou os links, eu falei, nossa, amor, que legal. E fiquei o dia inteiro esperando e pegava na minha pulseira e prosperidade. Aí, de repente, olha só, a diferença de fuso horário, né, da onde eu tô com o lugar onde eu tô vendendo, era 1 hora para trás. Então, era quase 5 horas aqui e lá ainda era 4 horas. E eu saio 5h30. E eu, assim, agoniada, falei, prosperidade, cadê prosperidade? É minha prosperidade. Quando era 5h20, mentor, chegou o e-mail do cliente dizendo que estava aprovado o meu pedido. Mas, nossa, a primeira coisa que eu peguei na minha pulseira, eu falei... Obrigada, prosperidade, mas eu mereço mais. Isso mesmo. Daí chegou o outro cliente dizendo, não, Andréia, vamos fechar então. Aí foi aí que as 2 vendas aconteceram, a de 800 mil e a de 340, no mesmo momento. Fechou, ela perdeu aquela venda, porque a prosperidade não queria que ela fechasse. Você fez o pacto com a prosperidade respondeu. Então, foi uma venda de 800 mil reais e a outra venda de quase 400 mil reais. Mais de R$1 milhão, quer dizer, uma atrás da outra. E exatamente. Mudou completamente o seu status. E aí, deixa eu explicar para as pessoas aqui o porquê que você falou, eu agradeço, mas eu mereço muito mais. Quando você que está vendo aqui esse depoimento do casal, você for um de nós, for um prosperado, lá na filosofia do pacto com a prosperidade, eu vou te ensinar quando uma coisa
gigantesca acontecer para você, você vai falar assim, obrigado, prosperidade, eu agradeço, mas eu mereço muito mais, por isso você falou isso. E aí, hoje, como é que tá a vida do casal? Vida financeira, vida amorosa, que melhorou tudo, tanto no casamento, como melhorou também na vida profissional. Como é que é hoje, depois de fazer o pacto com a prosperidade, a família toda? Hoje tá 100%, até brinquei com ela domingo agora, falei, faz tempo que a gente não briga, né, até ela brincou, vai prosperar. Né? Então, assim, a gente tá assim, vivendo um momento que eu acredito que seja o início daquilo que a prosperidade vai nos trazendo, que é muito maior do que a gente está vivendo, algo que a gente, sabe, não imaginou que viveria. Sabe? Não imaginou que viveria. Lógico que nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, só que hoje a gente coloca nas mãos da prosperidade, sabe? Porque a gente sabe que é através dela que as coisas estarão chegando até nós, para a gente lidar com tudo isso com sabedoria, né? Então, assim... Já imprimiram? Olha lá, esse é um dos livros, né? Dos meus livros, mas olha só, vocês são prosperados, você tem direito desse certificado. Agora, sabendo que vocês são prosperados, sabendo que agora vocês são de nós, tudo que coloca a mão prospera. Como é que é essa sensação de saber que tudo que você projetar vai prosperar? Porque não era assim antes, né? Como é que é a sensação agora? Olha, a sensação agora é de poder, né? É de poder, porque você sabe que aonde você coloca a mão prospera. E é engraçado que a gente está querendo trocar um dos carros, né? E eu tenho até conversado ali com a Fran, né? Obter um novo patrimônio, né? E é engraçado que até a partir do momento que a gente escolheu qual será o veículo, a prosperidade só tem colocado esse veículo na nossa frente. Sabe? Não dá para dobrar uma esquina que o veículo aparece. Sabe? Então, isso para mim é sabendo o poder que a prosperidade nos dá, né? Para a gente poder dizer, aonde eu coloco a mão prospera, então a gente determinou. E assim, mentor, cada venda que está chegando para mim, assim, os clientes estão chegando para mim, eu fico no meu pensamento que tudo que eu coloco a mão prospera. Então, eu recebo o orçamento para eu trabalhar com o cliente, para entrar em contato, para fazer todo o trabalho, mas na minha mentalidade eu fico, tudo que eu coloco a mão prosperará, tudo que eu coloco a mão prosperará. E assim, já é porque todos os clientes que eu atendo, que eu estou atendendo agora, eles fazem questão de ficar comigo, de eu ser a responsável desde o início até o final. E assim, tá vindo as coisas para mim, acontecendo ali desde o dia 30, coisas grandes, assim, então, assim, são coisas grandes que estão vindo para mim, e eu estou falando, tudo que eu coloco a mão, já prospera, já vai prosperar, já é meu, já é, e você vê, né? Nossa, estou assim, numa felicidade muito grande. E você vê, né, antes era, há pouco tempo, antes de fazer o pacto, era briga, né, porque acontece isso mesmo, né, com o casal, porque estava acabando o dinheiro, era o Jefferson bravo lá na confeitaria, porque também não andava a confeitaria, uma série de coisas acontecendo, e agora vocês têm paz, e o melhor ainda, a paz é sensacional, a paz que vem da prosperidade, né, que vem de Deus, obviamente, que Deus é a própria prosperidade, mas agora não é só a paz, não é só a tranquilidade, o que é a certeza do prosperado, que tudo coloca a mão prospera. Agora eu vou fazer uma pergunta final para vocês aqui. Se uma pessoa chegar para vocês e perguntar assim, ou falar, estou em dúvida de fazer o pacto com a prosperidade, eu estou em dúvida de ser prosperado, o que vocês falariam para essas pessoas? Não tenha dúvida, entra de cabeça que a prosperidade vai te honrar. E a gente está, onde a gente vai hoje, a gente já tá falando
né, do tudo que aconteceu com a gente e o porquê está acontecendo com a gente, e está mostrando para as pessoas. Então, eu tenho certeza que nós dois vamos levar mais pessoas com a gente. Tenho certeza que mais pessoas vão querer saber o que aconteceu com a gente, porque está visível para nós, para as pessoas que estão vendo nós, que a gente mudou. Até a minha mãe falou assim, nossa, como vocês mudaram. A gente teve agora no dia, na Páscoa, ela falou, nossa, como vocês mudaram, como o Jefferson mudou. Eu falei, mãe, a senhora não tem ideia de coisas maravilhosas que estão acontecendo na nossa vida. Então, a minha mãe observou isso assim. É que, para outros olhos, né, mentor, muitas pessoas vão olhar assim, os dois quebraram, faliram, e como que estão dando risada, saindo, aproveitando, falando, o que está acontecendo? Sabe? Então, assim, por trás de tudo isso, é o pacto com a prosperidade. Porque o que acontece? Hoje eu posso falar assim claramente, que se não fosse esse pacto, eu acredito que algo muito ruim eu tinha feito, talvez até contra a minha própria vida. Porque a situação que eu estava vivendo, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, isso estava agravando demais a minha saúde. Sabe? Então hoje eu falo com todas as letras. Sabe? Se alguém tem dúvida, se alguém passar e ver lá um anúncio, né, dizendo do pacto, ouve com calma, procure saber, porque com certeza, a partir do momento que você souber o que é o pacto com a prosperidade, você vai entrar e não vai querer sair mais, muito pelo contrário, você vai querer trazer a família toda, trazer pessoas, sabe, para entender e aproveitar tudo aquilo que a prosperidade tem. Sensacional. Olha, eu quero agradecer a vocês, eu e a Prosperidade queremos agradecer a vocês, porque assim, da mesma forma que você um dia, Jefferson, e depois a sua esposa Andréia, estavam passando aquelas dificuldades todas, emocionais, financeiras, viram um vídeo meu, né, falando da prosperidade, falando do pacto com a prosperidade, imagine com o depoimento de vocês, mostrando que é real, o que uma pessoa, quando assistir, vai fazer? Ela vai prosperar. Então, neste momento, a prosperidade vai prosperar mais vocês ainda. Essa venda de 1 milhão e quase 1.200.000, ela vai ser muito pequenininha, próximo do que está chegando. O Jefferson também já está empreendendo, indo para frente. Então, eu quero agradecer muito a vocês. E, olha, aqui, neste momento, eu determino a prosperidade na vida de vocês.